Aluno Guilherme Alac Tavares, do primeiro E, gostaria de falar sobre o que é radioatividade. A radioatividade é a propriedade de que o núcleo atômico tem de emitir partículas e radiação eletromagnética no objetivo de se estabilizar. Nós temos duas classificações para as radiações, as não ionizáveis e as ionizáveis. As não ionizáveis são aquelas que não oferecem risco à saúde de seres vivos e nenhuma alteração. Temos exemplos disso como as ondas de rádio, as ondas de luz e as ondas de calor. Em contrapartida, temos as ionizáveis, que são aquelas que oferecem risco à nossa saúde e à saúde dos seres vivos. Nós temos três tipos de radiação: a alfa, a beta e a gama. A alfa, ela é a partícula positiva, onde ela adquire dois prótons e dois nêutrons. Em contrapartida disso, nós temos a beta. A radiação beta são partículas negativas de um isótopo em que ela vai simplesmente decair a massa atômica e acrescentar os elétrons. E por último, nós temos a radiação gama. Ela é um acúmulo de energia em que, quando precisa ser aliviado, ela se transmite por meio de ondas eletromagnéticas. E nós temos alguns casos que a radiação ela pode ser utilizada na área da medicina, na indústria e algumas outras áreas. E essas são as principais características da radiação. Sou o aluno Lucas Emanuel do primeiro E e eu vou falar sobre isótopos. Mas primeiramente vou falar sobre o que é número de massa. Número de massa, que é representado pela letra A maiúscula, determina a quantidade de prótons e nêutrons presentes no interior de um núcleo de um átomo qualquer. Após esse tópico, vou falar sobre o que são átomos isótopos. Isótopos são átomos do mesmo elemento com um número diferente de nêutrons. Por conterem números diferentes de nêutrons, os isótopos têm diferentes massas atômicas. Por causa que tem números diferentes de nêutrons, elas têm uma quantidade diferente de número atômico, de massas atômicas, perdão. Alguns exemplos de átomos isótopos. Vou ter que dar uma olhadinha aqui. O hidrogênio possui três isótopos principais. O hidrogênio comum, também chamado de prótio, tem um próton e nenhum nêutron. O deutério, que tem um próton e um nêutron. E o trítio, que tem um próton e dois nêutrons. Então, esses são três exemplos de átomos isótopos só do hidrogênio. E o que são radioisótopos? Radioisótopos são elementos químicos cuja configuração atômica é instável, de modo que estão sujeitos à ocorrência de rearranjo das partículas atômicas, durante o qual ocorre a emissão de radiação. Então, são isótopos radioativos. Eu sou o aluno Cauê Eduardo do primeiro E e eu vou falar sobre fissão e fusão nuclear. A fissão nuclear é um processo no qual um nêutron é disparado contra o núcleo de um determinado átomo, e com o choque o núcleo se quebra, ocorrendo uma grande liberação de energia térmica e a formação de dois novos compostos, mais leves que o inicial. Os novos elementos formados pela quebra do núcleo inicial acabam se chocando também, formando uma reação sem cadeia, liberando energia a cada quebra do núcleo até o sistema atingir uma estabilidade. Dito de uma forma simples, uma reação de fusão é exatamente contrária da reação de fissão, isto é, a união de dois ou mais núcleos pequenos, leves que formarão um núcleo maior e mais estável, além de liberar uma grande quantidade de energia. Essas condições ocorrem, por exemplo, no interior de núcleos das estrelas, ou durante reações nucleares artificiais, como nos casos das ogivas nucleares. Eu também fiquei responsável por falar sobre a datação radioativa. O que é meia-vida? A meia-vida corresponde ao tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos desintegrem-se, ou seja, é o tempo que leva para uma amostra radioativa reduzir-se à metade. A datação do carbono 14. O carbono 14 é formado a partir da colisão entre raios cósmicos e o nitrogênio 14, encontrado na atmosfera terrestre. Esse isótopo de carbono liga-se facilmente com o oxigênio, formando o gás carbônico, que é absorvido pelas plantas. Quando um ser vivo morre, a quantidade de carbono 14 diminui, o que implica em um decaimento radioativo. Boa tarde, Nicolas do primeiro E, número 34.
e eu vim apresentar sobre os radioisótopos na medicina. Estamos familiarizados com o conceito de que átomos são constituídos de prótons, nêutrons e elétrons. O número atômico, representado pela letra Z, corresponde ao número de prótons existentes no núcleo dos átomos. Um elemento químico é caracterizado por seu número atômico, no entanto, seu número de nêutrons pode variar. Isso caracteriza a chamada isotopia, conjunto de átomos com o mesmo número atômico, Z. E nos diagnósticos, para o diagnóstico, usam-se radionuclídeos, emissores de radiação gama ou emissores beta+. Ou seja, de positrons, o decaimento desse tipo de radionuclídeo produz radiação eletromagnética penetrante que atravessa os tecidos, podendo ser detectada externamente na SPECT, sigla em inglês para tomografia computadorizada por emissão de fóton único. Um radiofármaco emissor gama é administrado ao paciente. Este último é colocado em uma câmera para detectação de radiação e formação das imagens. 2 ou mais detectores giram em torno da seção do corpo selecionado, criando dados em 3D que permitem a reconstrução da distribuição radioativa no interior do corpo. Esse procedimento é chamado de cintilografia. E, como diz lá no trabalho, o meu grupo ficou de apresentar o Tecnesso 99M, o radioisótopo médico mais usado no mundo. Em 1968, Emílio Segre e Glenn T. Seaborg isolaram pela primeira vez o isótopo metaestável Technetium 99M, depois de bombardear molibdênio natural. 99M-TC permaneceu uma curiosidade científica até a década de 1950, quando Powell Richards percebeu seu potencial como radiotraçador médico e promoveu seu uso entre a comunidade médica. Os isótopos de MO99 e Technetium 99M têm meias vidas curtas, 66 horas para MO99 e apenas 6 horas para 99M. Isso significa que eles devem ser produzidos continuamente e não podem ser armazenados.